Olá, meu aluno, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é o professor Herbert Bento, da Escola da Prevenção. O objetivo desse vídeo é apresentar o dashboard quanto cobrar por treinamentos das NRs e serviços de segurança do trabalho. Esse dashboard ele faz parte do pendrive Segurança do Trabalho 2024. Então, se você tem esse pendrive, esse tutorial vai te ajudar a manipular essa planilha, que é o bônus que nós colocamos nesse pendrive aqui. Muito bem. Essa aqui é a capa do dashboard. Você observa que aqui você tem um menu de navegação. Então, eu estruturei essa planilha para que cada aba fosse uma NR específica, para que dentro daquela NR você colocasse os serviços, os treinamentos que você realiza. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, na NR1, e ele vai me trazer aqui, ele vai me levar até a aba da NR1, e eu tenho aqui blocos. A planilha veio formatada com 5 blocos. Depois eu vou explicar como você adiciona outros, caso precise, onde cada bloco é um serviço ou treinamento. Eu coloquei aqui alguns exemplos de valores, mas entenda isso somente como mesmo um exemplo. Isso aqui nada mais é do que um exemplo. Então você vai alterar aqui conforme a sua realidade. A gente já vai falar sobre isso também. Então aqui mais à direita, é só você usar essa barrinha aqui para mover um pouco mais à direita. Tem alguns gráficos e tem uma repetição dos dados aqui do cálculo aqui do lucro, mas que serve apenas para a construção dos gráficos. Então você vai, para voltar na capa, você clica aqui em menu e volta para a capa. Eu coloquei também aqui uma aba chamada Observações, que tem algumas considerações muito importantes que eu decidi aqui colocar, porque eu percebo que alguns profissionais têm essa dúvida. Então eu coloquei aqui, 7 motivos pelos quais não é possível ter uma tabela de preços fixos para treinamentos e serviços de SST. Isso aqui é para as pessoas entenderem que, embora você possa ter até uma referência ali de preços, é necessário para cada trabalho que você vai executar, você faça uma análise mais detalhada. Então, os 7 motivos estão. Eu não vou ler aqui o texto todo, depois você pega a planilha e lê, mas os 7 motivos seriam a variabilidade de serviços, a complexidade variável, a localização geográfica, os requisitos específicos de cada cliente, as atualizações das normas e a competitividade do mercado, tá? Aí você clica em menu e volta aqui para a capa do dashboard. Vamos então voltar ali na NR1, porque eu quero mostrar para você como funciona esse bloco aqui, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para... Então, você tem aqui a informação do preço bruto, é essa célula aqui que você tem que variar, principalmente, né, o preço bruto do seu serviço. E aqui nesse bloco abaixo, tem os diversos custos, despesas, deduções que você precisa levar em consideração. Então você tem aí impostos, que vai variar de empresa para empresa, tá? Isso daqui. Eventuais comissões que você precisa pagar, se você tem, por exemplo, uma equipe de vendas ou coisa do tipo. Custo de instrutores, impressão de apostila, impressão de materiais em geral, impressões de certificado, se você for ter que se deslocar para uma outra cidade, hospedagens, transporte, alimentação, aluguel de projetor,
itens de papelaria, custo de pessoal, equipe, aluguel de equipamentos e outros. Isso daqui você vai adaptar para a sua realidade, tá? Eu coloquei alguns valores aqui aproximados de algumas situações que alunos meus já viveram, mas você vai colocar aqui valores, os seus valores, ok? E aí a planilha vai calcular o total desses custos, dessas despesas, e aqui você chega no lucro líquido, que é a diferença basicamente entre o preço bruto e esses custos e despesas. Logo a seguir, você vai colocar a quantidade de horas, tá, que você está colocando ali no projeto, ok? Você e seus sócios, e a quantidade de alunos se for um treinamento. E aí a planilha vai trazer o lucro por hora e o preço por aluno. Na minha opinião, tá, na forma como eu entendo, o lucro por hora, ele é a seu principal ponto de atenção. Todos nós temos uma referência de quanto mais ou menos a gente tem que ganhar por hora. Então, esse cálculo aqui é o principal. Se você entender que o teu lucro por hora está desfavorável, você vai aumentar o preço. Se você entender que ele passou do ponto que você pode eventualmente dar um desconto para o cliente, você vai abaixar o preço. Aqui à direita, você encontra esses dois gráficos, que eles são auxiliares. Eles vão te mostrar o lucro líquido para cada um desses serviços, tá? Esse bloco aqui, serviço número 5, ele está aqui como coringa, eu não preenchi. Eu preenchi os outros aqui, você vai editar da forma como você julgar necessário. Se você precisar incluir um quinto serviço, você vai incluir aqui, tá? Então isso aqui está meio que em branco, digamos assim. Eu já vou falar sobre como que você duplica isso aqui. Então, voltando para o gráfico, nós temos aqui o lucro líquido por treinamentos, então está aqui os 5 serviços, né? E aqui tem o preço por aluno versus lucro por hora. Então você consegue ver aonde que o teu lucro por hora está mais alto, está menor. É uma forma de você ter uma visão do que é mais interessante de você trabalhar. E aqui, como eu disse, essa parte aqui é só basicamente uma preparação para os gráficos, tá? Os gráficos eles estão puxando disso daqui. Então, se você precisar inserir mais colunas, você vai precisar editar um pouquinho aqui, tá? Então, em termos de uso da planilha, era basicamente isso. As edições você faz aqui nas células, sem grande dificuldade. O que teria mesmo de mais complicado seria essa parte da inclusão desses blocos a mais, tá? Então, como que você inclui um bloco? Perceba que aqui, entre a coluna O e a coluna Q é onde inicia aqui a parte dos gráficos. Tem uma coluna P vazia. Então, eu posso, se eu clico selecionando toda a coluna Q, clico com o botão direito do mouse, eu posso inserir uma coluna. Ele vai sempre inserir à esquerda e ele vai trazer a formatação da coluna P. A coluna Q, ela herda a formatação da coluna P. Então eu vou repetir esse procedimento aí algumas vezes, de forma que eu fique com duas colunas vazias. Perceba que o meu bloco de cálculo, ele tem exatamente duas colunas. Então eu preciso deixar duas colunas vazias entre os blocos que estão à minha esquerda e os gráficos que estão à minha direita. Você pode deixar mais colunas também se você desejar, não tem problema. Então o que você vai fazer? Você vai, usando o botão esquerdo do mouse, selecionar a coluna aqui. Né? Eu cliquei sobre a coluna N e arrastei em direção à coluna O, de forma que toda a coluna ficou copiada. Poderia também só clicar sobre a primeira célula, ir até a última célula e com a tecla Shift do teclado selecionar esse bloquinho todo aqui também. Dá na mesma, tá? Ctrl C para copiar, posiciona onde eu quero colar, que aqui no caso é na célula Q2, e vou dar Ctrl V. Ele vai ficar com esse tamanho original dessa largura aqui, dessa coluna. Eu só quero basicamente repetir o tamanho da coluna anterior. A coluna N ela tem 24, né? Então eu vou colocar aqui 24 também. E a coluna O ela tem 13,57.
Pronto, tá bom. E aí pronto, eu dupliquei, esse aqui seria o meu serviço 06, tá? Daí, eu preciso... A parte do cálculo aqui, ela já está funcionando. Já posso usar, mas observe que esse serviço ainda não está aparecendo aqui nos gráficos. Então, o que você precisa fazer? Você precisa incluir aqui o serviço 06. Tá? Perceba que aqui eu estou linkando com o nome do serviço. É importante você linkar, porque se você depois alterar esse nome aqui, ele já vai alterar aqui nos gráficos automaticamente. Então, eu vou linkar aqui o lucro líquido. E vou linkar aqui. Observe que sempre que você precisar abrir espaço aqui, como que você vai fazer? Você seleciona toda essa parte aqui e simplesmente arrasta para baixo, tá? Evita de inserir linhas aqui, porque senão você vai inserir linhas nessa parte aqui. Isso a gente não quer. Então, ao invés de inserir linhas aqui para dar esse deslocamento, é melhor selecionar e arrastar. E aí a gente cai nesse probleminha de ter que lidar com o tamanho aqui das linhas. Mas que é fácil de resolver. Pronto. A posição aqui desses dados de suporte aqui não importa muito. O que importa, na verdade, é mais os gráficos. Então, ok, eu coloquei o serviço 6 aqui. Vou colocar o serviço 6 aqui também. Lucro por hora e preço por aluno. Lucro por hora e preço por aluno. Pronto. Posso usar o pincel para tratar aqui essa formatação. E pronto. Vou voltar isso daqui lá para cima. O fato de não estar aparecendo aqui não importa muito. O que importa aqui é mais os gráficos. E aí, clicando sobre a área do gráfico, observe que ele está trazendo aqui a seleção. É tão simples quanto arrastar para baixo. E aí nós temos aqui um novo serviço. Repito o procedimento para o segundo gráfico. E pronto. Ok? Então, eu acredito que com isso... E não esquece de salvar, se você quiser salvar o trabalho ou salva como uma versão. Aliás, eu sempre recomendo que você mantenha no seu computador a versão original da planilha e uma versão alterada, para caso você eventualmente faça alguma operação inapropriada, é só voltar. Bom, eu acredito que isso aqui cobre o nosso conteúdo da nossa aula. Essa planilha ela está no pendrive Segurança do Trabalho 2024. Havendo qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo nosso atendimento, ou pelo WhatsApp, ou pelo e-mail. Tranquilo? Então é isso. Obrigado por adquirir o pendrive Segurança do Trabalho 2024. Estamos à disposição para qualquer dúvida, sugestão. E é isso. Até um próximo vídeo.